Começando por um conto que se chama Suje-se Gordo. Esse, se não me engano, pertence às relíquias da Casa Velha e ele trata de uma questão sempre muito presente entre nós, a nossa hipocrisia na aplicação da justiça. Em todos os âmbitos e em todas as instâncias, como somos relativistas na aplicação da justiça, de acordo com o nosso interesse, de acordo com os nossos gostos, com as nossas preferências pessoais. Então, Suja-se Gordo trata da história, começa com uma pessoa falando em primeira pessoa, ela não se identifica, dizendo que várias vezes ele foi chamado para o júri popular e que não gostava, porque acreditava que julgar era próprio de Deus, ele não se sentia com autoridade para julgar. E ele começa a contar o episódio que aconteceu, uma ocasião, onde ele presidia um júri popular. Era um rapaz muito simples que havia confessado o crime e tinha roubado uma quantia muito pequena, 200 contos de 200 mil réis. Era uma quantia que eu não sei dizer quanto equivaleria nos nossos dias, mas pelo contexto do conto era uma coisinha insignificante. Ele roubou porque teve necessidade, justificou, confessou. E naquele júri popular, os advogados fazendo todo o possível para acusá-lo ou para liberá-lo. Quando aquele júri se retirou para conversar em segredo e dar o seu veredito, ele próprio, o narrador, diz: olha, eu defendi o rapaz de toda forma, ele tinha causas, ele parece arrependido e tudo mais, mas havia um grupo que não aceitava de forma alguma que ele fosse absolvido. E esse grupo era presidido por um cidadão meio ruivo, gordinho, chamado Lopes. E esse Lopes dizia: não, tem que condenar, está claro, ele cometeu crime. Além do mais, roubar 200 mil réis? Tenha santa paciência, se você vai se sujar, suje-se gordo. E realmente aconteceu isso, eles foram lá, condenaram o rapaz saiu dali condenado para a prisão, e muito tempo se passou. E esse narrador diz: olha, eu nunca mais me meti com júri, passei um longo tempo longe, mas depois de um tempo me pediram que voltasse a prestar esse serviço à pátria, invocaram o meu patriotismo, pediram que eu voltasse a participar. Eu participei de mais um júri muito tempo depois. Era um homem que tinha roubado mais de um conto de réis, era uma quantia bastante expressiva. E esse homem ruivo, eu quase não reconheci, porque agora muito magro, ele ficava o tempo todo com a cara mais tranquila do mundo, como se estivesse assistindo um espetáculo num teatro. Durante o seu julgamento sorria, fazia uma cara tranquila, super inocente, não confessava nunca que o tinha feito, apesar de que havia provas que não acabavam mais contra ele, mas a cara dele o tempo todo era de uma pessoa que estava absolutamente tranquila. E quando o júri se retirou, a maior parte acreditou que aquele homem deveria ser inocente mesmo, porque um culpado não ficaria com aquela face tão tranquila. E quando eu fui olhar o nome e fui me deter a respeito de quem era aquele homem, eu percebi que era o Lopes, aquele mesmo Lopes que tinha participado da condenação do menino que tinha sido condenado por roubar uma ninharia anos antes. E quando eu vi, ele foi absolvido por ter roubado uma quantia vultosa muito maior do que a daquele rapaz. E eu fui para casa pensando naquele caso e de repente me lembrei do que ele falou. Suje-se gordo. Ele estava muito tranquilo, em paz consigo mesmo e com toda a disposição para mentir. Ele achava que o que ele tinha feito tinha valido a pena, porque era por uma quantia expressiva. O erro que tinha sido condenado no anterior não era o de roubar, mas do de ser se sujado por tão pouco. Sujar-se sim, se for por uma coisa que vale a pena, pagando bem que mal tem, digamos assim. Vocês imaginam, esse é o conto, basicamente, a reflexão desse narrador em relação à história do Lopes. A ausência total de critério moral por parte desse Lopes. Quando as coisas entravam num âmbito que valiam a pena, eram perfeitamente justificáveis pelo senso de oportunismo, pelo nível de esperteza daquele que o fez. Não era o roubo em si que era condenável, mas a pouca esperteza daquele rapaz, que confessou, foi humilde e se entregou tão facilmente. Então, essa falta de senso moral, falta de limite do que é ou não passível de ser punido, e considerar como
cabível tudo aquilo que atende o teu interesse pessoal de maneira vantajosa, olha, vamos e venhamos, nós vivemos isso, talvez mais do que no tempo de Machado de Assis. Então aquilo que é grande, muitas vezes passa, aliás, quantas vezes, passa absolutamente impune. Aquilo que é pequeno é severamente condenado. Talvez mais pela pequenez do que pela desonestidade. Então é uma coisa curiosa, é um pouco daquilo que a gente chama do tirar vantagem em tudo. Aquele que sabe, que é esperto, que tem jogo de cintura, que sabe se aproveitar bem das situações, esse é justificável. O bobinho, não. Aquele que tira só um pouquinho por necessidade, não. Esse não é justificável. Então é curioso como ele em nenhum momento faz um juízo moral ou critica, ele simplesmente conta a história, com todos os meandros das expressões do rosto do Lopes em ambas as situações, como ele estava em perfeita paz de espírito